Olá, eu sou a psicopedagoga Maria Dantas e nós vamos agora, iniciar o módulo 2 do curso FIC Autismo e Inclusão, falando sobre o papel do professor na inclusão do autista. E aí, para iniciar essa conversa, antes de mais nada, vamos refletir um pouco. Para falar de professor, falarmos primeiro de escola. Qual é a função geral da escola? Você já parou para pensar nesse contexto, como pai, como mãe, como educador? Porque a escola ela vai ter um papel essencial na formação de todos os seres humanos. E aí, dentro desse contexto escolar, a gente começa a perceber de que um dos principais atores, além, é claro, do aluno, é também o professor. E nós trazemos aqui nesse módulo, assim como no material impresso que você vai acompanhar, que na concepção do Cardoso, a função geral da instituição escolar seria, ou melhor, é garantir o ensino a todos. E nesse todos aí, minha gente, entra todos. Todos os alunos, todas as alunas, com deficiência ou sem deficiência, de todas as classes sociais, enfim, tá bem claro, todos, tá bom? Então, já que definimos um pouco do que é a função geral social da escola, vamos agora fazer um breve percurso falando sobre essa questão da educação inclusiva, até chegarmos ao nosso eixo, nosso tema central, que é sobre a questão do papel do professor com relação ao autismo, tá? E aí, a inclusão do aluno com TEA na escola regular, de um certo modo, tem causado digamos assim, que um ponto desafiador para professores, para a equipe pedagógica, para coordenadores, para gestores e até mesmo para os pais que buscam a instituição escolar para que os seus filhos sejam assim matriculados na escola regular, em salas regulares. Mas já se perguntaram aonde que está o fundamento, né? Aonde que se fundamenta toda essa parte da educação inclusiva? A proposta inicial, tá certo, para essa parte de inclusão dos alunos todos, tá? Independente de alunos que tenham transtornos, deficiências ou déficit de aprendizagem, vem inicialmente de documentos que não é de agora, de 2023, o ano em que estamos, mas de documentos como destacados no Tratado de Guatemala, que é um documento que trata de toda uma estratégia, de todas uma bases, digamos assim, norteadoras para trabalhar a educação inclusiva no campo educacional. Também vamos lembrar da Declaração de Salamanca, que é outro documento de 94, são dois nortes que a gente trabalha e que, como professores, como educadores, devemos sim estar centralizados e ter ciência de que, tanto em um como em outro, tá? Tanto na Declaração de Salamanca como no Tratado de Guatemala, esses dois documentos orientaram, nortearam a construção do que rege a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso mesmo, as nossas escolas brasileiras, elas são orientadas por esse sistema de ensino, tá certo? E aí, dentro da LDB, o que que nos é posto? Orienta que os sistemas de ensino brasileiros, eles têm que garantir aos alunos currículo, métodos, recursos e organização próprios para suprir suas necessidades. Vejam que aqui fala de alunos como todos e suprir as necessidades, independentes, tá certo? De que norte eles estejam, de que precisem. Nesse todos, a gente quer ressaltar que os alunos eles devem ter acesso ao ensino regular, então, os nossos alunos autistas. E nesse ensino regular, eles devem sim ser respeitados, ter um currículo organizado, independente do seu grau de deficiência sensorial, mental ou cognitiva. Aí chegamos agora ao nosso ponto central desse módulo, que é justamente a questão do papel da inclusão e do papel do professor. E eu trago aqui, nós trouxemos e destacamos uma citação bem interessante sobre inclusão e o que é incluir, na verdade.
né? Incluir não é só integrar, tem uma diferença. Não é estar dentro de uma sala de aula. Não basta só receber a matrícula do aluno autista e deixá-lo cantinho na sala e deixá-lo sentado, tá bom? Porque aí é justamente aceitar, incluir vai ser aceitar, vai ser integralmente e condicionalmente o professor trabalhar essa diferença não só do aluno autista, mas de todos os alunos que estão na sala de aula. Nesse ponto, até destacamos aqui a palavra professor, para a gente perceber que vocês, professores, todos os professores, eles são peças fundamentais para que o processo inclusivo e educacional dos autistas, eles possam assim ser de forma clara, incluída. Agora sim, como? Qual é o papel? Que desempenho? O que fazer, professor? Diante do seu aluno, diante das demandas que estão agora sendo incluídas nas escolas. Trazemos aqui então 5 pontos norteadores. Nesse caso, o papel do educador dentro desse mundo autista para fazê-lo progredir, para fazê-lo evoluir cognitivamente, socialmente, é exatamente número 1, repensar suas práticas pedagógicas. Sim, o professor que recebe alunos autistas ou qualquer outro aluno nessa área de inclusão, ele deve estar sim repensando, porque ele vai ter que pegar o número 2, buscar uma formação continuada. Possa ser que ele nunca teve um aluno autista, mas agora recebeu aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, e aí tanto esse repensar como essa busca da formação continuada vai ser essencial. Dentro disso, a gente atrela também ao ponto 3, que é esse professor ter sensibilidade, ele ter aquela questão de acolhimento, de incluir esse aluno no convívio de toda a sala de aula, trabalhando a sua interação, a sua autonomia, e para isso ele chega no ponto 4, que é pesquisar métodos, estratégias próprias, respeitando sim as características desse aluno, seu ritmo, sua aprendizagem, porque nenhum autista, a gente já viu no módulo 1, assim como os seres humanos, vai ser igual. Todos têm essa questão de diferença, de particularidades. Enfim, dentro dessa questão de buscar novas metodologias, a gente quer destacar o que Santos diz, né, na citação no ano de 2008, quando ele coloca que os professores, eles devem direcionar sua prática pedagógica e tornar possível a socialização da criança com autismo em sala de aula. Ele deve adequar sua metodologia para atender às necessidades desses alunos, para assim contribuir com sua evolução. Logo, a gente volta àquela citação que incluir não é só integrar, é ajudar esse aluno a evoluir, ajudar esse aluno, então, a justamente trabalhar dentro do seu contexto. Trazemos aqui algumas sugestões práticas para que o professor ele possa assim trabalhar em sala de aula, dentro dessa parte com seus alunos, seja ele até autista ou não, tá bom? Primeiro, busque desenvolver com a criança autista ou adolescente uma criação de vínculo. Isso vai ser muito importante para que o conhecimento ele possa, dentro desse contexto, evoluir. Segundo, planejar e desenvolver atividades com o grau de conhecimento dos autistas. Lembra daquela premissa de que deve-se conhecer o nível, qual é a particularidade, qual é o hiperfoco, né? Como que está se desenvolvendo, que terapias que esse aluno faz, para que o conhecimento ele possa, assim, ir, vamos dizer assim, evoluindo gradativamente. Um ponto muito importante, minha gente, é realizar parceria. Parceria com os pais, principalmente, com a equipe multidisciplinar, que muitos autistas, eles são atendidos por psicólogos, neuros, terapeutas, né, ocupacionais. Então, é importante que o professor, dentro da sala de aula, conheça também como que esses profissionais trabalham com essa criança, com esse jovem autista. Um quarto ponto é ter um olhar singular no processo de avaliação dos alunos. Não vai ser um processo linear ou igualitário para todo mundo, assim como já não é
para uma sala toda, mas para os autistas principalmente. Os alunos com TEA, como a gente já falou, têm suas particularidades. Então, nesse ponto, a gente vai ter sim que sentar e ter um olhar singular nesse processo de avaliação. E quinto e último, e não menos importante, a gente traz como sugestão que o professor ele possa desenvolver ações metodológicas explorando as inteligências múltiplas. Se esse aluno ele não é verbal, mas ele pode sim ter essa parte de artesanato, essa parte de linguagem, de leitura, de linguagens visuais, tá certo? Artísticas, musicais, que devem sim ser exploradas, para que vocês possam, para que todos os autistas possam evoluir na sua valorização, criar uma autoconfiança, socialização e passar para um ponto importante que é a evolução cognitiva. Chegamos assim a essa jornada. Após vocês lerem o material, a gente traz outros materiais, né? Assim como a Vanessa sugeriu no primeiro vídeo, para a gente ficar fera, como nesse tema, no papel do professor da educação, nós deixamos também uma leitura complementar, esse livro da editora Ampla, que é Educação Especial Inclusiva no Contexto Escolar. A gente tem mais ou menos 6 capítulos só tratando sobre a inclusão do autista. Uma segunda cartilha muito importante que trata também da questão do aspecto autista justamente na sala de aula. Então, ela é direcionada para professores e para os pais que queiram também saber um pouco de como é trabalhado ou deve ser trabalhado essa inclusão do autista no contexto escolar. E um filme riquíssimo, que é esse Meu Nome é Rádio, onde esse professor ele trabalha com esse aluno autista, ajudando na sua evolução, né? Fica então essa dica para a gente estar assim nos aprofundando cada vez mais. E esse foi o módulo 2. Você que gostou, deixa o seu comentário depois que ver esse vídeo, deixa suas dúvidas também, que com todo carinho, tanto eu como a Vanessa, nós iremos sim te ajudar e nos ajudar todos juntos nessa evolução. Muito obrigada e vamos ao módulo 3.